É da Casa Chico Xavier, lá de Búzios, e veio aqui nos elucidar sobre o amor através da visão espírita, o como é amar sem ser amado, e ela vai nos esclarecer sobre isso. Michele, seja muito bem-vinda à nossa casa. Tem aguinha aqui, tá, Michele? Boa noite a todos. Que Deus, o Mestre Jesus, os bons espíritos, Maria Santíssima, possam auxiliar a gente na palestra de hoje e nos inspirar. Bom, eu de antemão quero pedir desculpa pelos meus erros de dissertação, de oratória, porque eu estou começando essa questão de palestra. A gente sabe que a gente fica muito nervoso, então agradeço a paciência de todos vocês hoje. Hoje vou falar um pouco sobre esse meu livro, que chama O Paradoxo, Amo ou Apenas Me Amo? Né? O nome já diz muito, porque quando a gente acha que ama, a gente quer receber. Mas, na verdade, amar é dar, não é receber. É distribuir felicidade desinteressadamente. E não é isso que a gente faz, não é mesmo? Além desse livro, eu tenho esse daqui, que é Alimentação Espiritual, que fala sobre a importância do vegetarianismo e do veganismo para a nossa comunidade espírita. E eu trouxe esse daqui também, sobre poesias, do Chico Xavier, que no final a gente vai recitar uma poesia para quem gosta de poesia. Bom, então, hoje a gente vai iniciar pela palavra filosofia, porque esse meu livro também fala um pouco sobre filosofia. Então, a filosofia, o que é filosofia? Filosofia é amor à sabedoria. Etimologicamente, né, da origem, filos é amor e sofia quer dizer sabedoria. E todos nós somos filósofos por natureza. A filosofia é uma condição inata do ser humano, assim como a mediunidade, né, que é uma condição orgânica. Mas, para a gente começar essa viagem, que é uma viagem interna, a gente precisa entender o nosso estado de crianças cósmicas. Então, muita gente diz assim, eu estou de saco cheio, não aguento mais, eu quero ir embora, quero largar esse relacionamento para lá, quero largar os meus parentes para lá, mas assim, a maior viagem que existe é a viagem interna, né? Já dizia Sócrates no Oráculo de Delfos, né, que estava escrito quando ele entra no oráculo, que era um templo, tá? Era como se fosse um centro espírita na Grécia Antiga. Quando ele entra no oráculo, Sócrates estava escrito assim, gnote saltão, em grego, que quer dizer conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi atribuída a ele justamente porque ele praticava isso, né? Sócrates também ele dizia: só sei que nada sei. Então, essa frase vai nos guiar no estudo dessa noite. Então, esse amor só é possível quando entendemos que só sabemos que nada sabemos. Então, enquanto a gente achar que sabe alguma coisa ou que é melhor que o outro, a gente vai ficar estagnado. A gente só consegue melhorar como ser humano quando a gente percebe a nossa condição de ignorância momentânea e quando a gente vê que a gente tem qualidades, mas também tem defeitos, e a gente coloca tudo isso na balança, a gente vai conseguir transmutar essa situação. Dizer, sim, eu sou isso, mas eu também tenho essas qualidades que você talvez não tenha, né? Então, todos nós somos duais, ninguém é ruim por completo, né? Ou bom por completo, todos nós somos duais. Então, eu sei que pode ser difícil inicialmente a gente enxergar esses nossos defeitos, mas se você estudar os espíritos evoluídos, você vai perceber que todos os grandes espíritos eles se enxergavam como uma poeira cósmica, né, diante a ilimitaridade do universo. Nós somos ainda um grão de areia, né? Você vê que até Jesus, que já era um espírito puro, era um espírito, né, no livro Sublime Peregrino, que é o livro de Ramatiz, rapidinho. Ramatiz, através do Hercílio Mais,
vai explicar todas as encarnações que Jesus passou para chegar a ser Jesus. Aí ele explica que, assim como nós, ele já diz, vós sois deuses, assim como nós, todos nós vamos chegar lá um dia. A ciência indiana, que é a origem da espiritualidade, nossa, inclusive, já tem mais de 10 mil anos atrás, ela vai nos dizer que isso se chama samadhi, que é a perfeição, que é essa união com Deus, né? Você, depois das encarnações, das diversas encarnações, esse ciclo de nascimentos e mortes, você vai chegar à fusão com Deus, sem, no entanto, perder sua individualidade, né? Porque nós nascemos de Deus e vamos retornar a Ele. Então, esse ciclo de nascimentos e mortes é necessário para a gente, por convicção, escolher Deus, não por coerção, por alguém dizer para você, isso aqui é o certo, né? Albert Einstein vai dizer para a gente uma frase muito interessante, que não existe o frio, assim como não existe o frio, também não existe o mal. Na ciência ortodoxa, a gente não consegue medir o frio, a gente mede o frio pela ausência de calor. Na ciência também, nós não conseguimos medir a escuridão, a gente mede a escuridão pela ausência de luz. Então, assim, a natureza, gente, ela está aí para nos inspirar com a verdade. Porque, assim, a verdade é uma linha só. A gente vai colhendo filamentos de verdade em todas as coisas no universo, até nas religiões. Muita gente fala, olha, eu não coaduno, não acredito nessa religião, não acredito que essas pessoas todas estão fadadas ao inferno, né, etc. e tal. Mas nós sabemos que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele coloca a verdade de acordo a determinado nível de consciência e de conhecimento naquele local para trazer a sua ordem e o seu progresso. Mas, assim, nada não vem dele, tudo vem dele. Né? Você fala assim, eu não sou de acordo com tal espiritualidade. Eu me intitulo filósofo universalista, eu estudo de tudo um pouco. Claro que eu acredito que nós temos que nos coadunar com alguma vertente que é o bem, a verdade, que é isso que Jesus quis trazer. Então, eu sempre me coaduno com o Evangelho. Mas você vê, o próprio Jesus era a pessoa mais inclusiva que existe. Quem somos nós que, em nome dele, nós segregamos, né? Então, assim, Jesus ele era totalmente anárquico também à época. Você vê, na época antiga, com os fariseus, com a lei mosaica, ele era totalmente revolucionário. Então, é assim que a gente tem que ver o estudo de hoje, né? Porque, a partir de agora, eu vou falar um pouco sobre o livro, que traz toda essa questão um pouco paradoxal, né? Já diz o livro, o paradoxo, né? Porque a gente sair desse dogmatismo, né, gente? Então, eu vou dizer aqui que a própria ciência é feita de evolução, que a gente não pode ficar estagnado com uma verdade petrificada. Acredito nisso, não sai. Até o próprio espiritismo, né? É só isso, só isso. Não, porque a própria ciência ela é feita de revolução, de evolução. A gente não pode ter a síndrome de Gabriela, de eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, né? A gente tem que ter esse afã de melhorar. E essa questão da ciência, que é feita de revolução, é muito interessante. Porque a ciência ela é uma verdade que uma pequena comunidade científica disse que era a realidade, mas ela não é objetiva, ela não é petrificada, ela é sujeita à revolução, à mutação. Então, por isso que a gente sempre vê uma coisa nova, uma coisa nova. Então, conhece aquelas pessoas que dizem, eu só acredito na ciência, mas, gente, a própria ciência ela é feita de revolução daquela verdade que era antes para uma coisa nova. Né? Isso é muito interessante. Então, a verdade é uma busca contínua, que está espalhada por milhares de filamentos pelo universo. E cabe a nós irmos unindo esses fios de luz que estão espalhados por aí. Então, o primeiro passo para a gente absorver o conteúdo de hoje é esse, né?
É a frase "só sei que nada sei", e ter compromisso com o bem e com a verdade. E aí, eu trouxe uma frase aqui sobre Sirihan, que é um filósofo indiano, que vai dizer: a evolução nada mais é que a depuração do gosto. Ou seja, você deixar de gostar de coisas grosseiras e você começar a gostar de coisas mais sutis, mais etéricas até, né? Porque até como nós estamos fazendo hoje. Nós hoje estamos numa quarta-feira, às 8 horas da noite aqui. Vocês veem, talvez alguns anos atrás a gente não estaria fazendo isso, né? Então a gente começar a criar esses hábitos, até de deixar de ouvir músicas mais grosseiras, de colocar substâncias no nosso corpo mais grosseiras e começar a viver de maneira mais sutil. Então, Leonardo da Vinci também vai dizer que a simplicidade é o grau mais alto da sofisticação. Então, Leonardo da Vinci já vai corroborar isso que eu estou dizendo, que quanto mais simples você for, mais você vai conseguir evoluir. Então, por que por que motivo o ser humano precisa evoluir? Porque vai fazer com que você saia de um estágio de sofrimento para um estágio de evolução. A gente pode ser feliz sem exaltar o ego, a nossa personalidade. E este livro, ele fala exatamente isso, que para você amar, você vai ter que sair da sua identificação com a sua persona. Você vai ter que sair um pouco, porque o que impede da gente amar de verdade é realizar esse amor fraternal, esse amor ágape, por exemplo, que de uma mãe por um filho, uma mãe evoluída por um filho. Por exemplo, uma mãe, ela não fica chateada quando a criança não está andando direito. Ela acha até bonitinho, né? Ela entende, não, ele vai melhorar um dia, ela vai melhorar um dia. Então, é isso que nós queremos trazer aqui hoje, que a gente tem que ter esse amor fraternal, entender que a criança cósmica que está vivendo ao seu lado hoje, ela foi encaminhada para você por algum motivo maior, porque você já tem cabedal para lidar com isso, porque você já vem sendo preparado há muitos e muitos anos, longe, não só nessa encarnação, mas há muitas encarnações. E vocês imaginam, para quem muito será dado, muito será cobrado. Então, vocês imaginam que tipo de espírito volta e meia vai vir para nós para a gente evangelizar? Se a gente já tem o conhecimento que poucas pessoas têm, porque, gente, nós estamos tendo hoje a joia da terceira revelação. A gente tem o evangelho de uma maneira muito palatável, uma maneira muito rica, que em poucas filosofias você teria. Por exemplo, vocês sabem que o Brasil é o segundo país mais espiritualizado do mundo, mais do que quase igual à Índia, né? Nós somos um dos poucos países no mundo que entendem essa questão espiritual. O Chico Xavier, ele já programou essa pátria do Evangelho, esse coração do mundo, desde os tempos longínquos. Você vê que Chico Xavier, eu estava até dizendo isso na palestra de segunda-feira, agora na casa de irmão Estevão, em Búzios, que Chico Xavier, ele foi João Evangelista. João Evangelista, ele era o único parente de Jesus, ele era primo de Jesus. E então ele tem essa missão de trazer o evangelho. Chico Xavier também foi um jesuíta que trouxe o evangelho aqui para o Brasil, que foi José de Anchieta. Então, nós temos essa joia que foi toda pensada, arquitetada, de trazer a árvore do evangelho da Palestina para o Brasil. Por quê? Por uma questão toda arquitetada espiritualmente, de o Brasil ser o berço espiritual das nações, ser essa mãe medianeira da paz das nações. O Brasil, ele tem essa responsabilidade. Você vai ver que até a posição dos astros do Brasil, nós chamamos de Cruzeiro do Sul. O porquê que é Cruzeiro do Sul, gente? Porque nós estamos posicionados numa posição dos astros que forma uma cruz.
Então, além da questão nós termos o coração do mundo da Pátria do Evangelho, que foi um dos únicos países que não foi dividido, porque Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, vai dizer que o coração do mundo não podia ser dividido. Você vê que a gente é um dos poucos países totalmente imparcial em relação à guerra. Todos os países eles fizeram guerra declarada em diversos... Nós nunca fizemos uma guerra sequer. A única guerra que a gente entrou foi a Guerra do Paraguai. E na Segunda Guerra Mundial a gente foi outorgado, mas a gente nunca fez uma guerra sequer além dessa do Paraguai, que foi uma questão de defesa, né? Então, o Brasil é essa mãe medianeira da paz, esse celeiro espiritual, essa base espiritual das nações. E nós temos essa incumbência de espalhar o espiritismo até para essas almas que vêm até nós, porque, se vocês possam imaginar, dizem que os espíritos da Inquisição, os espíritos mais duros, encarnaram no Brasil. Então, nós temos a missão de trazer o amor para esses espíritos e, muitas vezes, a gente vai ter que deixar a nossa personalidade de lado, né? Tem uma frase na Bíblia que diz assim: o discípulo não vive de consolações, mas sim pela fé. Né? A gente tem que botar isso em prática. Então, a partir do momento que formos nos conhecendo, vamos adquirindo sensibilidade. E as fenomenologias vão indo cada vez mais ao encontro dessa questão. Então, vocês sabiam que a fenomenologia ela é necessária no começo dessa questão nossa espiritual. Quando a gente se adentra na espiritualidade e tudo mais, a gente, volta e meia, vai sentir muitas sensações, muita fenomenologia, para a gente ter esse encontro com Deus. Mas, aos poucos, esse encontro ele vai passando mais a ser para a parte intelectual. Chico Xavier ele teve labirintite por 9 anos, né? Ele sentia muitas sensações. Além dele ter clarividência desde novo, ele tinha labirintite durante 9 anos, para ele se adaptando com essa questão de sensação. Ele começou a psicografar com 17 anos, mas ele passava muito mal no início. Ele tinha tinha que exercer o Salmo 23, né? Ainda que eu andasse no Vale da Sombra da Morte. E todos nós, acredito que no início da nossa vivência espiritual, a gente teve muitas fenomenologias para a gente até contar hoje em dia. Mas o quê? Santa Catarina de Siena vai dizer que depois da fenomenologia, que é um grau inicial, Deus vai falar com a gente através da intelectualidade, do estudo. Então, por isso, a importância da gente estar vindo aqui. E também das confirmações literárias. Se você volta e meia quer falar com Deus, você ora, abre o seu livrinho ao acaso, pode ser um Pão Nosso, pode ser o Evangelho, pode ser diversos livros que você, né, tem um carinho, né, até da religião que você preferir, e Deus vai falar com você. É importante a gente fazer isso todas as noites. Se vocês lembram, Paulo de Tarso, ele todo dia recorria às meditações noturnas, né? Sêneca também vai ter o livro dele de meditações. Jesus ficava 40 dias no deserto meditando. Então, para a gente não ser cego pela matéria e cego pelo que a gente está passando hoje, porque todos nós temos um problema, né? O problema de um não é pior que o outro. Todos nós estamos sofrendo, porque essa terra não é para veraneio, para ficar tomando água de coco, para curtir o dinheiro que por volta você possa vir a ter para trabalho. Essa terra é para escola, né? É serviço, sacrifício. Chico Xavier fala assim: filha, não esperes da terra mais do que o espinho do sacrifício. Jesus já falava também, a felicidade não é desse mundo, né? Então, assim, para a gente lembrar que nós estamos sendo testados, a filosofia indiana fala muito isso, que você ser cego pelo véu de Maya. Por que véu de Maya? Maya, em sânscrito,
é uma língua morta, sânscrito quer dizer matéria. Então, cego pelo véu da matéria. Para você sair dessa matéria, ou seja, entender que a realidade... Rapidinho. Que a realidade não é essa que você está passando hoje, que a realidade é apenas uma condição arquitetada para a sua própria evolução, que não existe, por exemplo, seu filho, seu marido, não existe. Existe uma condição própria para a sua evolução. Então, você tem que retornar à fonte todos os dias. Como é que você faz isso? Palestra, oração, japamala, natureza, gente, natureza, né? Mas assim, viver essa viagem interna. Então, no livro eu faço uma crítica ao narcisismo e uma apologia racional à morte da personalidade, dizendo que o que nos impede de amar fraternalmente, integralmente, é essa excessiva proteção exagerada que damos a nós mesmos. E essa figura que criamos, achando que isso somos nós, e não uma condição arquitetada para a nossa evolução. E nós não somos a mente, nós somos o corpo. Desculpa, nós não somos a mente, nós não somos o corpo também não. Nós também não somos a nossa inteligência. Você sabia que a nossa inteligência pode acabar com o desencarne? Nós somos o quê? A essência, esse psicossoma moral que permanece. É o que você fez da sua inteligência. É o que você fez. Porque muita gente fala assim, vou desencarnar, eu estou estudando aqui, vou continuar estudando para sempre porque eu tenho essa inteligência. Mas, gente, a inteligência pode ser perdida, né? O que permanece é o sentimento, é o psicossoma moral de tudo isso que você fez, né? Então, eu explico no livro que por isso que o amor dói, porque é o seu ego morrendo, é essa personalidade que tem que morrer mesmo. Então, Deus vai nos... Se a gente é orgulhoso, que de fato nós somos, né? Digo por mim, né? Não sei vocês, mas nós temos muitos defeitos, né? Então, a gente é vaidoso, orgulhoso, ciumento, etc. e tal. E por que Deus encaminha para a gente pessoas que vão ferir esse nosso ego, ferir essa nossa vaidade, não convalidar a nossa personalidade, né? Que é isso que volta e meia deixa a gente doido, né? Porque Deus quer... Olha essa frase que eu coloquei no livro. Que é o seu ego morrendo, a sua máscara morrendo. E isso tem que morrer. Que é por isso que Deus deixa que a gente passar por determinadas situações chatas. Uma vez, uma pessoa perguntou para Michelangelo o porquê que ele batia tanto. E você imagina que Michelangelo é Deus. Mas por que ele batia tanto no bloco de mármore? Michelangelo, para quem não sabe, é um pintor e também era um escultor. Aí ele tem uma frase assim, porque eu vejo um anjo cravado nessa pedra, é a minha missão trazê-lo de volta ao mundo. Olha que frase linda. Porque Deus faz isso com a gente. Ele bate mesmo até a gente se peneirar, né? Até a gente se peneirar, é muito difícil. E é por isso que dói, porque a gente tem uma ligação excessiva à nossa personalidade, à nossa beleza física, à nossa inteligência. E, na verdade, nada disso vai conosco. Você vê que os espíritos elevados, os espíritos puros, eles não têm nem sequer corpo físico. Se vocês vão estudar sobre a passagem de Paulo de Tarso, que foi o último discípulo de Jesus, que inclusive foi Paulo que trouxe o evangelho aqui para nós, para o Ocidente. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele se tornou cristão porque ele viu Jesus na estrada de Damasco. Ele estava indo matar Ananias. Ele viu Jesus na estrada de Damasco e viu uma luz muito incandescente. E por que Jesus era Jesus? E por que Jesus se apresenta para ele com uma luz? Porque ele não está identificado com o corpo físico. Então, os espíritos puros, eles não têm mais corpo, e é isso que nós temos que também ter, não só corpo mental também, né? O corpo, a gente tem que ser essa essência, essa luz, que todos nós vamos chegar a fazer isso um dia. Então, outra passagem que eu acho interessante, eu gosto de comentar sobre ela,
não sei se vocês conhecem, Mônica Medeiros. A Mônica Medeiros é uma médium de São Paulo e ela é muito conhecida no meio espírita. Então, Mônica Medeiros ela vai dizer que uma vez, ela é médium, claro, né? E que uma vez ela estava no seu quarto e sente a energia de um espírito que volta e meia se comunica para ela como um preto velho, outras vezes como um extraterrestre, né? Com fisionomia de um grey, outras vezes como um médico europeu, se eu não me engano. E aí ela vai perguntar: quem é você? E aí o que ele faz? Ele faz assim, e sai uma luz dentro dele. É só luz. Aí ela fala assim: entendi, né? Ele é luz, ele se identifica, ele pode se moldar como ele precisar, de acordo até a capacidade intelectual e moral daquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa é muito crítica, né? Digo assim, às vezes a pessoa não gosta de Umbanda, não gosta, e o espírito ele vai se moldar, se você tiver clarividência, de acordo com o que você receber melhor, né? Então, o amor às vezes pode doer, porque é o seu ego que está se destruindo, morrendo. E para que a gente consiga praticar o amor ágape, esse amor sublime, como dizia Platão, que está no nous, que é uma dimensão sutil, que chama uma dimensão noética, ele precisa morrer mesmo, esse ego. E aí que o amor vem, quando você desiste de amar a si mesmo. É por isso que o livro fala: amo ou apenas me amo? Né? E é aí que você consegue amar de verdade as pessoas que você está do seu lado. Quando você desiste de amar a si mesmo. É claro que nós temos aquela frase: ame o outro como a ti mesmo. Só que o que acontece? Se a gente ama o outro e ama a si mesmo, nós vamos querer ficar na ignorância? Nós vamos querer ficar estagnados? Não. No jardim de infância, não. Se nós nos amamos, a gente vai querer evoluir. Porque, por isso que falo assim, aquele que ignora é o ignorante, né? Não, eu ignoro. Então, o sábio, ele quer o problema, ele gosta do problema, porque ele sabe que ali não é uma pedra no seu caminho, mas sim uma joia espiritual para você evoluir. Então, é isso que eu tento trazer hoje aqui para vocês. Então, é aí que o amor vem, quando você desiste de amar a si mesmo, de proteger a si mesmo e começa a amar o outro, a respeitar o estado de consciência do outro. Isso é muito importante. Até indulgência pelo outro. Você sabe que a palavra indulgência vem de ducere. Ducere é doçura. Indulgência é ter gentileza pelo estado de consciência do outro. A gente não... o Allan Kardec vai dizer o seguinte, que a pessoa que a maledicência... Olha que joia espiritual isso, que a maledicência é responsável por apontar o erro do outro, por dizer que o outro tem que fazer, mas a indulgência, que é essa generosidade, ela não aponta o erro do outro, ela entende o estado de consciência do outro. Tem uma frase de Joana de Ângeles que diz assim: converte-te em teu próprio mestre e deixe os outros serem como são aquilo que ele tem a capacidade de ser. Então, é muito complexo mesmo a gente botar isso em prática. Então, no livro Edgar Tolle, no livro O Poder do Agora, que é um livro muito bom, também digo para todos vocês que gostam de ler, O Poder do Agora, ele vai dizer que a dor só vem quando você resiste a algo, que está vindo aí para você. Porque, por exemplo, se a pessoa que vem para você, ou o seu marido, etc. e tal, está querendo mostrar alguma coisa para você, se está doendo muito essa convivência, é porque você precisa deixar de fazer alguma coisa que você geralmente faz. E ser uma nova pessoa. Né? Não sei se vocês conhecem Trigueirinho, mas Trigueirinho... ele traz uma passagem interessante sobre isso, que ele diz que para a gente conseguir lidar com esse problema que a gente tem, a gente precisa ser uma pessoa que nós não somos. Olha que interessante. Ser uma pessoa que nós não somos. Agir como a gente não agiria normalmente, né? Eu sou uma pessoa meio problemática. Eu sou leonina, então eu tenho essa questão do orgulho muito acentuada, vaidade, né? Então...
muitas vezes, as provas que vêm para mim me testam logo ali, né? Na questão de não convalidação, de uma pessoa complicada. Então, eu escolhi escrever este livro, que chama O Paradoxo, fazendo uma crítica ao narcisismo e uma apologia racional à morte da personalidade. Então, porque o amor não é dar, é receber. E, inclusive, trago uma frase aqui que eu gosto de narrar para vocês, para completar esse meu pensamento, que diz assim: o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia. Então, Platão também vai dizer o seguinte, que o amor... Olha que lindo isso aqui de Platão. Eu amo Platão, né? Platão é maravilhoso. Platão foi o discípulo de Sócrates, e tudo que nós sabemos de Sócrates veio por ele, né? Foi o primeiro filósofo da humanidade, tem muitos anos, 400 anos antes de Cristo. Então, Platão vai dizer que o amor é restaurador da nossa antiga natureza. Olha que lindo, né? A frase dele diz assim: é então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer de dois um só, e assim curar a natureza humana. Então, por que Platão vai dizer que o amor é restaurador da nossa antiga natureza? Porque a nossa natureza pura, né? Se Deus criou a gente simples e ignorante, né? Conforme a própria Bíblia fala, né? A Bíblia é uma alegoria, uma metáfora, né, que Deus criou o homem da costela de Adão, criou a mulher do barro, ou seja, nós somos criados do pó, do nada, simples e ignorantes. E nós vamos passar por um processo, Allan Kardec vai explicar isso, um processo contínuo de evolução, desde o mineral, vegetal, animal, diz que o homem estageia no animal, até animal, depois homem, depois anjo e arcanjo, né? Então, Allan Kardec vai explicar também que existem muitos mundos habitados. Nós temos o mundo primitivo, o mundo de expiações e provas, o mundo de regeneração, o mundo ditosos e o mundo celestes. E vai nos explicar que nós aqui estamos num dos mundos mais distantes da perfeição. É por isso que a gente sofre. Porque nós somos crianças cósmicas. Não só as pessoas que nos fazem sofrer, mas nós mesmos. A gente está aqui, nada mais e nada menos, por ressonância vibracional. Então, se vocês querem sair daqui para uma melhor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar para, por ressonância, habitar um planeta melhor, né? Até a gente chegar à condição de espíritos puros, que todos nós chegaremos. Por isso que Jesus falava, vós sois deuses, né? Então, com o ciclo de nascimentos e mortes, as reencarnações, o livre-arbítrio, o ego, que é criado pela sobrevivência, e automaticamente, como somos ignorantes ainda, por a gente reter a nossa personalidade, porque o único que a gente conhece somos nós mesmos, né? Essa é a realidade física. Então, por sobrevivência, a gente quer manter isso, né? Mas nós e nessa vamos criando máscaras, cascas, personas. Vocês sabem que a palavra personalidade, que é o que eu tento dizer nesse livro, que a gente tem que deixar morrer para a gente atingir o amor sublime, a personalidade, vem da palavra latina persona. E persona, ela é uma palavra no grego antigo que são as máscaras. As máscaras que eram usadas no teatro,
No teatro. Então, persona é isso, eram máscaras. Então, assim, na etimologia das palavras, a gente já tem um dicionário, né? Se personalidade é uma máscara, não somos nós. Olha que interessante. Então, mas é apenas uma questão de ignorância momentânea. A essa eterna dependência nós temos uma eterna dependência para com o divino, para com o Criador, uno e indivisível. E a partir do momento que você começa a pensar que é necessário que os nossos defeitos morram, que a dor que sentimos é pedagógica, é verdade. Porque a gente vai sentir muita dor porque a nossa personalidade está morrendo. Mas toda dor é pedagógica, vem para nos ensinar, não vem para acabar conosco, não, também. Então, que a dor que sentimos é pedagógica, que ela nasceu e está aí não para nos ferrar, mas sim para nos fazer crescer. E dói porque algo de ruim em nós está morrendo. O quê? Orgulho, vaidade, presunção. E até nós não melhorarmos e deixarmos de sustentar esse ego, essa máscara, né, que tampa a nossa pureza, a nossa simplicidade, não vai parar de doer. Porque, conforme eu estava explicando, se Deus deixa a gente escolher o bem por convicção, não por coerção, ou seja, deixa a gente escolher por vontade própria o bem, Ele vai nos deixar ir. Por exemplo, vai lá, brinca. A gente vai ter que escolher o bem por a gente mesmo. Então, mas a nossa natureza, na verdade, é pura. A gente que vai se distorcendo, às vezes, escolhendo errado, né? Então, para formalizar esse meu pensamento, quem quer receber é o ego. Amar é totalmente o contrário. Amar é ter indulgência pela fragilidade momentânea do outro. Então, o amor na Terra ainda não dá certo, porque ainda temos a idade espiritual de crianças de 5 anos. Tudo o que conhecemos sobre o amor é o amor imaturo e infantil. Porque a gente, assim, o namoradinho com a namoradinha, se um namoradinho não retribuir o beijo, já não quero saber. E não só isso, né? Na verdade, Jesus disse para a gente que a gente veio na Terra para amar, não para sermos amados. E o que a gente faz? A gente faz totalmente o contrário. Porque quando alguém não nos ama, alguém nos fere, o que a gente faz? Riscá-lo da nossa lista. E está errado, né? Porque até a gente não aceitar isso que a gente precisa aprender, vai vir novos testes com outra carinha. Mas o teste é o mesmo até você aprender, né? Até você peneirar esse seu orgulho. Então, o amor na Terra não dá certo por isso. Porque nós queremos sustentar o balão do ego, que, por medo, ainda é o único viável e seguro. O mais perto que chegamos de conhecer o amor é por um sistema de trocas, onde um dá e o outro recebe. O problema é que, na primeira hora que sentimos que esse amor não é retribuído, o que fazemos? Riscamos a pessoa da nossa lista. Então, para amar, a gente precisa ser corajoso, né? Corajoso, de fato. Como Jesus falava, se alguém bater na sua face direita, apresentar também a esquerda. Se alguém roubar a sua túnica, dá também a capa, né? Dá tudo, pode levar. É muito complicado, né? Você precisa ter uma fé enorme para você cegar para a realidade que está acontecendo e você ir pela fé, né? Ter coragem de acreditar nisso. É muito complicado mesmo, né? Então, os sábios entendem que as pessoas problemáticas nos ajudam a talhar aquele defeito que precisamos extinguir em nós. É difícil. E não o contrário. Na verdade, Deus não erra de endereço. Né? Isso é incrível. Vocês podem imaginar, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Você acha que Deus, podendo enviar qualquer pessoa para você, podendo cruzar o seu caminho com qualquer pessoa, Deus ia te enviar logo aquela, porque a pessoa tem tudo que você precisa para evoluir. Tem tudo, tem a chave. Então, não adianta a gente trocar. A gente pode até dizer que não quer mais, etc. e tal, mas a gente
vai, volta e meia, atrasar um pouquinho a nossa evolução, porque, conforme eu tinha comentado, nós estamos aqui para aprender, para se talhar. Então, há muitos críticos sobre esse pensamento, né, que você está aqui para se depurar e tal, mas é uma maneira mais sábia de pensar, porque se você ignorar, você se torna um ignorante, né? Você acaba ficando estagnado e ter a síndrome de Gabriela, que eu disse no começo, né? Eu sou assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Na verdade, Deus não erra de endereço. Então, doa quanto doa, custe o que custar, e você pode até adiar essa evolução, pode atrapalhar o planejamento reencarnatório que foi feito já antes de você nascer, mas isso sempre vai voltar, de uma maneira ou de outra, aquele defeito que você precisa peneirar em você. Vai voltar através de uma outra pessoa. Por exemplo, se você não conseguir lidar com alguma coisa, o que vai acontecer, gente? Você vai ter um problema. Você pode orar, Deus, não estou conseguindo, eu vou realmente me afastar, não tem como. Então, como é que Deus trabalha assim? Deus vai te fazer evoluir ao decorrer de alguns anos ou algum tempo, para você entender o porquê que você precisa lidar com isso, vai te trazer instrução, e aí o problema vai vir. Pode ser através de outra pessoa, mas o problema vai voltar, não com a mesma pessoa, volta e meia, né? Isso não vale somente para relacionamentos afetivos, tá? Vale para qualquer outro quesito, gente. Até a questão de conter a cólera, né, que nós temos, né? Eu digo isso porque eu sou leonina, eu tenho cólera. Acho que todos nós temos um pouquinho. Então, para quem me conhece, eu gosto de falar assim, por que eu escrevi esse livro? Eu sou uma pessoa muito romântica desde nova, né? Eu tenho essa sensibilidade excessiva. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, a gente sofre. Então, foi uma busca assim, de eu me estudar, de eu entender o que estava passando, né, por dentro, e fazer essa viagem interna, né? O processo de despertar da consciência é árduo, íngreme, mas é muito necessário e transformador, porque nós estamos aqui não de veraneio, o planeta é um planeta escola, de sacrifícios, de provas, e não de curtição. Então, só assim você vai chegar no topo da condição humana. E como é que a gente chega no topo da condição humana? Imitando os grandes mestres da humanidade, Jesus, Chico Xavier, por exemplo, que foi um grande mestre para o espiritismo, de fato, né? Ele, independente de ser uma pessoa muito erudita, ele era a pessoa mais simples que eu até conheço, né? Ele tinha um cabedal moral para atribuir aquela obra majestosa que ele fez, e, no entanto, ele continuava se colocando que ele não era nada, que ele não colocou nada dele ali, que todo conhecimento dele vinha de Deus e vinha dos espíritos, que ele não sabia nada, né? Continuava se colocando nessa posição. E nós sabemos que ele sabia. Chico Xavier foi José de Anchieta, foi Allan Kardec, foi João Batista. Você imagina, se Chico foi Allan Kardec, imagina a condição de erudição. Inclusive, no programa do Gugu, sobre a entrevista dele no YouTube, se vocês quiserem depois, vocês podem ver. O Gugu, o rapaz que trabalhava com o Chico, que morava com ele, dizia que o Chico era mais evoluído que o Emmanuel, que, na verdade, isso é corroborado no livro Há 2000 anos. Chico Xavier era Flávia, e o Emmanuel conta que ele era Públio Lentulus Cornélios. Então, nesse livro, a gente vai ver que quem fez que o Emmanuel se tornasse cristão, de sair de ser um romano, né, violento, foi o Chico Xavier. Então, além de Chico Xavier trazer o Evangelho, não só para o mundo, também para o Brasil, ele também trouxe o Evangelho para o Emmanuel. E é por isso que
que o Emmanuel tem uma gratidão e também tem uma dívida, porque ele ajudou, de fato, a condenar Jesus na época do cristianismo primitivo, então ele tem essa necessidade de se depurar. Mas foi o Chico que ajudou ele nessa caminhada, né? Então, muito legal. Aí, só assim, nós já estamos acabando e vamos ler uma poesia. Então, a poesia que eu acredito que seja mais pertinente ao dia de hoje chama Mensagem da Paz. Como a gente lida com os problemas. Né? Quem gostar de fechar os olhos para entender melhor, pode fechar. Quem não gostar, tudo bem. Então, vamos lá. Às vezes cismas, coração amigo, como varar a treva, a cilada, o perigo, fazendo a luz no próprio ser, das perguntas que me fiz quando a aflição me encosta. Deu-me a vida por única resposta: esquecer, esquecer. Perguntei à roseira, aberta em pétalas e cores, como aguentar espinhos produzindo flores, por ofício e dever. Balançando a folhagem viridente, a roseira me disse simplesmente: esquecer, esquecer. Indaguei do diamante burilado, que lâmina lhe dera a forma de bordado, por estrela a esplendecer. E a pedra, recordando lágrima perdida, respondeu como quem louvasse o sofrimento e a vida: esquecer, esquecer. Inquirida mulher pela maternidade, como criar um filho e dá-lo à humanidade, amando intensamente a chorar e a sofrer. Comentando o progresso em novo mundo, em novo brilho, ela disse beijando as mãos do próprio filho: esquecer, esquecer. Desse modo também, alma fraterna e boa, se buscas elevar-te, esquece-te e abençoa. Não fujas a lição se queres aprender. Serve e conquistarás o reino do amor puro, ouvindo a voz do céu chamando-te ao futuro. Esquecer, esquecer. Muito obrigada, gente. Nossa, que emocionante. Muito linda.